Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos iniciar aí a matéria sobre o segundo capítulo, né, do livro, página 47. Nós vamos dar continuidade aí às instituições, né, internacionais que vão surgir no decorrer aí do desenvolvimento da globalização no período após Guerra Fria, tá? Que nós estudamos. Então, as organizações internacionais, né, elas funcionam da seguinte forma. Por que elas existem, né? Os países, né, precisam ter, a partir do momento que entrou a Guerra Fria, até mesmo antes da Guerra Fria, né, os países já mantinham uma certa relação comercial, lá no período das grandes navegações, das colonizações. Depois desse período, vem o período da Revolução Industrial, né? No período da Revolução Industrial, os países começaram a disputar mercado financeiro, disputar quais seriam os seus fornecedores de matéria-prima com valor mais barato e também os seus maiores consumidores dos seus produtos, tá? Isso, falando em linhas gerais, igual que nós estudamos, países desenvolvidos vendem produtos industrializados, países subdesenvolvidos fornece matéria-prima e compra os produtos industrializados dos países desenvolvidos, tá? No decorrer dos anos, alguns países subdesenvolvidos também chegou a questão da era da Revolução Industrial neles e eles agora estão tendo uma ascensão no seu desenvolvimento econômico, tá? Que são chamados países emergentes, que estão em desenvolvimento industrial, estão começando a ficar menos dependentes dos países desenvolvidos. Pois bem, essas relações entre os países, né, as relações políticas, as relações econômicas, as relações militares, todas são organizada, que tem que ter uma organização, senão vira bagunça. Todas são organizadas por essas instituições internacionais. E quem são essas instituições internacionais? Que vai trabalhar a todos os setores da humanidade. Que setores são esses? Setor da política, setor da questão dos direitos humanos, a questão dos econômica, questão de desastres ambientais, fenômenos catastróficos que acontecem em vários lugares no mundo. Quais são essas instituições que são tão importantes para nós, né? E é aí que entra a ONU, o FMI, né? O Banco Mundial, né? A OPEP, que é do petróleo, e outras instituições, as ONGs internacionais, né? Então, todas essas instituições para regularizar a relação que esteja em paz, né? A relação entre os países, tá? E aí, essa relação entre os países, há um estudo sobre elas, as relações políticas, as relações econômicas, as relações tecnológicas, as relações, né, sobre questões sociais. Então, quem estuda essas relações internacionais é chamado de geopolítica. Essa matéria de geopolítica, essa ciência, ela estuda as relações, né? Ela estuda o efeito que a geografia tem, tanto a geografia física ou humana. Geografia física seria, gente, o estudo do clima, do relevo, da hidrografia, do solo, né? Da vegetação de um determinado lugar. E a geografia humana é o estudo da política, economia,
população, urbanização, esses são os tipos da geografia, tá? Humanas. Então, a geopolítica, ela vai estudar os efeitos que a geografia tem, tanto a geografia humana ou física, sobre a política e as relações internacionais, tá? Então, como entender a geopolítica, ela vai explicar essas relações que os países têm, né? Essas relações políticas, as relações econômicas, que estão todas interligadas através da geografia, tá? Então, as relações, olha só, vou mostrar aqui no grupo para vocês, as relações que há entre cada país e cada questão geográfica que o país tem como característica principal, tá bom? Eu vou pedir para vocês marcarem no livro aí, na página 47, então, isso que eu expliquei, vocês vão marcar as 2 primeiras linhas do primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, vocês vão marcar as 3 primeiras linhas até o ponto política internacional. E, por último, no último parágrafo, que é o terceiro, vocês vão marcar as 2 primeiras linhas apenas, até o ponto, tá? Que é explicando sobre essas organizações supranacionais que estão acima dos estados, estão acima dos presidentes, tá? Que organizações são essas que estão acima dos presidentes? A ONU, a FMI, as organizações da ONU, né? A questão do Banco Mundial, né? Então, são decisões tomadas acima da vontade de um determinado presidente, tá bom?